Nós vamos agora entrar no capítulo 19, proteção do meio ambiente urbano, importantíssimo, porque a maior parte da população brasileira mora em áreas urbanas. Então, proteger o meio ambiente urbano é fundamental para a proteção da saúde de nós todos, não é? Nós, que vivemos em cidades, precisamos que esse local que nós habitemos seja o mais, amigável possível para nós todos. Quais são os principais problemas urbanos que nós, enfrentamos em cidades modernas, como são as cidades brasileiras? Em primeiro lugar, a poluição atmosférica. Não é? A poluição atmosférica nos centros urbanos, ela é causada seja por fontes móveis ou por fontes fixas. As fontes móveis são os automóveis, caminhões, ônibus, etc. Há alguns programas que vêm sendo implantados há muitos anos pelo governo federal, que é o Programa de Controle de Poluição de Veículos Automotores. Essa Esse programa tem feito com que se reduza a poluição causada por esses veículos nas cidades. É um programa exitoso que vem sendo construído aí ao longo dos anos, colocação de catalisadores eletrolíticos nos automóveis, etc. E agora já se verifica uma tendência de uma eletrificação ou uma hibridização dos automóveis, o que também fará com que a gente tenha bons resultados nisso. A poluição das fábricas, as fontes fixas, passou a ter um controle mais firme. Os órgãos ambientais têm exigido que se coloquem filtros, catalisadores, etc., para que a gente possa diminuir a emissão de material particulado. Esse é um ponto que tem sido bem batido. Outro ponto importante de poluição, na área urbana é a poluição dos rios urbanos. Grande parte deles é completamente assoreados. Eu faço muito uma brincadeira com meus alunos, eu pergunto: "Vocês sabem onde fica o Rio Carioca?". A maioria dos alunos não sabem, porque o Rio Carioca, que dá o nome ao patronímico de quem nasce na cidade do Rio de Janeiro, hoje é um canal que passa debaixo da Rua das Laranjeiras e ninguém nem sabe que existe aquilo e deságua no aterro do Flamengo. É, o assoreamento dos rios urbanos é gravíssimo. Nós vemos, situações como de Petrópolis e tudo mais. Grande parte das enchentes que ocorrem lá tem como origem rios assoreados. Um outro problema urbano ambiental muito relevante, muito sério, é a ocupação de encostas. Popula e o mesmo ocorre com a ocupação de margens dos rios. Populações muito pobres, que não têm uma política habitacional que seja coerente, que consiga ter habitações para as populações mais vulneráveis, com bons meios de transporte, próxima dos locais de trabalho. Isso, ao não existir essas infraestrutura urbana bem desenvolvida, isso faz com que as populações mais modestas, se coloquem em áreas de risco e de perigo. No ano de 2022, até o mês de junho, houve uma quantidade de desastres, entre aspas, porque, na verdade, nós não podemos culpar a natureza por isso. Na verdade, a grande parte das mortes, dos desabamentos ocorreram em áreas que não poderiam estar ocupadas, mas estavam. Então, aí nós temos uma falta de política urbana para de mobilidade, de habitação, e de controle dessas áreas, porque o Brasil tem, em muitas das suas cidades, já identificadas as áreas de risco. Esse é um problema que afeta o nosso direito ambiental e que afeta também o direito ambiental aplicado nas cidades, que é um baixo grau de eficácia. Nós temos que aumentar a eficácia desse direito. E o que é a eficácia de uma norma jurídica? É que ela possa atender à finalidade para a qual ela foi criada. Então, se eu tenho uma norma para a proteção de encostas,
é preciso que as encostas estejam protegidas, senão essa norma é ineficaz. E isto é uma questão de políticas públicas de orçamento. Então, o nosso capítulo sobre meio ambiente urbano, ele tenta trazer esse quadro e mostrar que o Brasil ele tem problemas urbanos importantes, precisam ser resolvidos, são ambientais e temos problemas rurais. Não é lícito que se diga um é maior do que o outro. Ambos são importantes. O problema rural, o problema das florestas, da floresta amazônica, ou do Pantanal ou do Cerrado, são tão importantes quanto os problemas urbanos. Não é? E nós precisamos enfrentar as duas modalidades de problema concomitantemente. Essa talvez seja eh, a grande tarefa que está diante de todos nós, que é ter capacidade de, como sociedade, como país, atacar as duas fontes de problema ao mesmo tempo. Todos que vivem em cidades, como a maioria dos nossos leitores e amigos, sabem do que eu estou falando, dos problemas que se enfrentam em Belo Horizonte, quando chove, alagamentos, eh, no Recife, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, na própria cidade do Rio de Janeiro, em São Paulo, a cidade mais rica e mais poderosa do Brasil, toda hora vive com enchentes e essas questões precisam ser enfrentadas seriamente. Muito obrigado pela atenção.